Salve, salve nação, vamos chegar com mais um vídeo aqui no nosso canal. Iremos reagir aqui ao comentarista João Guilherme, que detonou a postura do Vasco contra o Nova Iguaçu. Digo com toda a convicção, uma vergonha para o Vasco da Gama ser dominado pelo Nova Iguaçu no Maracanã. Isso é inadmissível. Ele também falou de um possível Flamengo e Vasco na final do Campeonato Carioca e já deu seu palpite para este jogo. O Vasco aguenta o malvadão? O Flamengo se torna um adversário muito difícil para qualquer time da América do Sul. Então, fica no vídeo até o final que traremos essas e outras informações sobre o nosso Flamengo, aqui em nosso canal Nação Outro Patamar. Salve, salve nação, chegando agora mais um vídeo aqui no nosso canal sobre o nosso Mengão, né? E o jornalista João Guilherme soltou o verbo com relação à atuação do Vasco contra o Nova Iguaçu, como também já deixou o seu palpite de uma possível final entre Flamengo e Vasco. Você, torcedor flamenguista, está confiante que o nosso Mengão será campeão? Já chega, deixa a sua opinião, como também deixa o like para ajudar em nosso crescimento. Link do canal de João Guilherme vai ficar na descrição como créditos para este nosso conteúdo. Então, vamos ao vídeo agora. Da mesma forma que é uma vergonha para o Clube de Regatas Vasco da Gama, diante de mais de 61 mil vascaínos, ser dominado pelo Nova Iguaçu. Isso aí, com todo respeito, não dá. Eu sou de uma época, vocês estão percebendo aí os cabelos brancos, né? Os cabelos brancos e tal, o tempo vai passando. Eu tenho 52 anos. Eu sou de uma época que o Vasco era um time temido. Jogar em São Januário contra o Vasco era derrota certa. O Vasco tinha grandes jogadores, grandes times, grandes esquadrões. Eu cresci vendo isso. Eu sei que tem uma galera mais nova, que tem aí menos de 20 anos, que muitas vezes não tem muita noção do que já foi o Vasco um dia. E por ter acompanhado os últimos anos e as duas últimas décadas do Vasco realmente foram horrorosas, né? O Vasco teve 4 rebaixamentos nesse período. Isso é um negócio absurdo. Mas muita gente não tem noção do que já foi o Vasco um dia. Então, eu, conhecendo a história e a grandeza do Clube de Regatas Vasco da Gama, digo com toda a convicção, uma vergonha para o Vasco da Gama ser dominado pelo Nova Iguaçu no Maracanã. Isso é inadmissível. Meus amigos, estamos falando de um dos times e de uma das instituições mais importantes do futebol. O Clube de Regatas Vasco da Gama. Ah, tá mal há muito tempo, né? Brigou para não cair no último campeonato. Há muito tempo que não tem grandes times, que não conquista nada relevante, teve rebaixamento. É verdade. Mas o Vasco tem a sua história, a sua grandeza. O Vasco não tem 20 anos de vida. O Vasco tem mais de 100 anos de história, né? E é uma história com raízes populares. O Vasco é um time que veio do povo, é um time que abriu espaço para os negros. O Vasco aguenta o malvadão? Romário Santos. Ô, Romário, eu vou te responder com muita sinceridade.
Se o Flamengo do Tite continuar evoluindo do jeito que está, jogando o futebol intenso, marcando alto o tempo todo, com uma defesa fortíssima, bem fisicamente e com a qualidade técnica que os jogadores do Flamengo têm, o Flamengo se torna um adversário muito difícil para qualquer time da América do Sul. E os adversários sabem disso. Porque o Flamengo, nesse período entre Jorge Jesus e Tite, ele teve altos e baixos. E muitas vezes os baixos momentos foram proporcionados porque aconteceram problemas internos, os jogadores não estavam focados na missão, os jogadores se empolgaram, os jogadores não gostavam da metodologia do treinador que estava ali, né? Os jogadores muitas vezes estavam acomodados porque já tinham ganho tudo. E com o Tite, nós estamos percebendo que isso não está acontecendo. Claro que está no início de temporada, mas a postura do Flamengo, do Tite, é uma postura dos times do Tite. Então, se acontecer essa combinação, né, de o time do Tite competitivo com a qualidade do time do Flamengo, é um adversário difícil para qualquer time da América do Sul. Essa é a minha opinião. Então é isso aí, nação. Vamos comentar sobre essas opiniões de João Guilherme. E antes, pedimos a vocês que se inscrevam no canal do jornalista João Guilherme para acompanhar o seu excelente trabalho. O jornalista sempre trazendo opiniões sinceras e, acima de tudo, verdadeiras relacionadas ao futebol brasileiro, né? Vamos começar falando sobre o que ele falou sobre Vasco e Nova Iguaçu. Ontem foi a partida 2 da semifinal do Campeonato Carioca. Vasco e Nova Iguaçu jogaram no Maracanã para mais de 60 mil pessoas, né? E o jornalista detonou a atuação do time cruzmaltino. Não é para menos. Todos nós sabemos que o Vasco é um time gigante pela história do clube no futebol nacional e internacional, né? O Vasco da Gama ficou conhecido pelos títulos importantes que ganhou antigamente. Só que ontem foi dominado pelo Nova Iguaçu e por pouco não perdeu a primeira partida, né? O Nova Iguaçu foi muito superior e poderia ter matado o jogo ontem e já encaminhado a classificação para a grande final. Então o jornalista falando que isso é uma vergonha, de fato. O Vasco, por ser a equipe grande contra o Nova Iguaçu, deveria ter ido para cima e deveria ter construído o resultado logo nessa primeira partida. E sobre essa projeção da grande final que pode acontecer entre Flamengo e Vasco, já que o Flamengo abriu uma boa vantagem contra o Fluminense e o Vasco tem tudo para passar, por mais que não tenha jogado bem, mas se levarmos em consideração a história do clube, com certeza o Vasco tem tudo para encaminhar essa classificação. Então, poderemos ter um Flamengo e Vasco aí nessa final do Campeonato Carioca. Faz um bom tempo que não temos Flamengo e Vasco no Campeonato Carioca decidido uma final. E o jornalista falando que se o Vasco vai aguentar o Flamengo na final, ele foi muito sincero. Se o Flamengo continuar jogando dessa forma, continuar evoluindo, com a defesa bastante consistente, vai ser muito difícil, não só para o Vasco, mas para qualquer clube do futebol sul-americano bater o Flamengo, né? Nós não estamos dizendo aqui que o Flamengo é imbatível, estamos dizendo que é difícil você jogar contra uma equipe que está bem na temporada.
né? O Flamengo achou a forma certa de jogar, está se encaixando principalmente o setor defensivo. Então, com o passar do tempo, o Flamengo vai ganhando ainda mais confiança e mais moral na temporada. O Flamengo venceu praticamente as principais partidas que disputou na temporada de 2024. O único jogo que não venceu foi justamente contra o Vasco. Então, se nós tivermos aí Flamengo e Vasco em uma final de campeonato carioca, penso eu que será 2 jogos difíceis, tanto para Flamengo como também para Vasco. Mas penso eu que todo torcedor flamenguista está confiante, principalmente no que diz respeito à evolução do time que vem acontecendo. Então, se tivermos Flamengo e Vasco, eu, como torcedor flamenguista, estou confiante e penso que faremos 2 bons jogos aí e vamos sim conquistar esse campeonato carioca. Essa é minha opinião. E na opinião de vocês, se for Flamengo e Vasco, quem leva melhor? O nosso Mengão ou o Vasco da Gama? Chega, participa e deixa a sua opinião nos comentários.